Obrigado. Boa tarde, camaradas. Não tenho qualquer dúvida de que todos, mas todos os que aqui estamos, queremos o mesmo, independentemente da moção que cada um subscreveu. Queremos uma sociedade onde o lema gráfico, que muito bem foi adotado para esta convenção, a paz, o pão, a saúde, a educação e também a liberdade de pensar e decidir, se tornem realidades efetivas. Não apenas direitos formalmente consagrados, mas pontos de partida e de chegada das concepções e das práticas políticas. Aqui não metemos o socialismo na gaveta, nem desistimos da liberdade e da dignidade das pessoas. Quer estejamos a pensar no poder da maioria ou nos direitos das minorias. É isso que nos une no Bloco. E é bom lembrar isso e a vontade de contribuir para a construção na sociedade portuguesa de espaços de convergência sem supremacia de aparelhos partidários. Estiveram na origem do que de melhor trouxemos à política com muitas vitórias pelo caminho durante esta década e meia de Bloco de Esquerda. Fizemos muitas coisas bem durante esse tempo, mas negligenciamos tempo demais a necessidade de dar maior consistência e vitalidade à nossa democracia interna. Não houve um alargamento da ponderação sobre os caminhos a tomar para além do formalmente indispensável. Os processos de decisão assentes na lógica inicial das forças e personalidades fundadoras do Bloco, a quem devemos muito, passaram a constituir a nossa maior fragilidade. Doença presente com os sintomas muito atenuados em tempos de vitórias, mas que emergiram com toda a intensidade, insuportavelmente multiplicados, quando as primeiras derrotas surgiram. Nos últimos anos, temos que reconhecer, perdemos capacidade para surpreender pela positiva, claro, perdemos influência política, perdemos influência social, perdemos credibilidade, perdemos ativistas de grande valor, perdemos, a certa altura, até aquele mínimo bom senso para distinguir o fundamental do acessório ou para preservar o património do esforço inicial foi posto em causa com a incapacidade, principalmente dos dirigentes com maiores responsabilidades, para lidar com as contradições e os conflitos próprios do tempo que vivemos. E agora? Podemos destilar erros próprios e alheios até ficarmos atordoados com os vapores dessas nossas análises. Ou retiramos o necessário banho de humildade e olhamos em frente com a experiência limpa de ressentimentos pessoais. Porque, garantidamente, esses ressentimentos não ajudarão em nada em relação a este tempo que estamos a viver e ao que ele exige de nós. Muito pelo contrário, acrescentará irresponsabilidade e dificuldades maiores. Precisamos ter bem presente a realidade, as fragilidades e as forças deste partido-movimento onde gente muito diferente organiza e dinamiza uma parte importante das suas responsabilidades cidadãs. Temos que olhar para todos os lados, para onde outros como nós procuram mobilizar cidadãos para inverter estas políticas, que tal como nós defendem que o Estado assuma prioritariamente as responsabilidades sociais de forma a garantir a dignidade humana de forma inequívoca. Que tal como nós não aceitam que a viabilidade do cumprimento dessas responsabilidades dependa
da ganância dos donos do mundo e dos seus capatazes, através de constrangimentos estrategicamente concebidos por esses capatazes e esses donos do mundo para reduzir as nossas escolhas ao interesse e às escolhas deles. Só se estivéssemos cegos por um sectarismo absolutamente primário, nos convenceríamos que só aqui nesta sala é que se defendem esses valores. E não podemos deixar de reconhecer também que as atuais circunstâncias colocam uma exigência de respostas imediatas incontornável. Um país com as pessoas empobrecidas, maltratadas, humilhadas e descartadas pela maior ofensiva contra o trabalho com direitos, contra os funcionários públicos, contra os reformados, contra os jovens, contra o Serviço Nacional de Saúde, contra a cultura, contra a investigação científica, enfim, contra o interesse público em geral, precisa que todos aqueles que não aceitam esta situação assumam responsabilidades inteiras para a inverter. Não basta denunciar, não basta protestar, não basta reivindicar, não basta ter razão. É necessário encontrar soluções políticas execuíveis, praticáveis, que respondam já às vidas que estão a ser destruídas, e isto não é figura de retórica, às vidas que estão de facto a ser destruídas por estas políticas. O país precisa de uma resposta de esquerda, não no papel ou nas bocas, não com entusiasmos de coreografias interessantes, mas na vida das pessoas. Essa resposta tem que se refletir já na vida das pessoas. Não pode ser daqui a 10, 20 ou 30 anos. Todos sabemos que chegamos a um retrocesso social de uma dimensão tão violenta que até entre setores da direita se nota desconforto e parece existir consciência de que todos os limites de decência, mesmo na perspectiva deles, estão a ser ultrapassados com as receitas económicas e sociais aplicadas nos últimos anos. É este o contexto que apela à nossa ousadia. Menos do que formular uma estratégia política que dê sentido e utilidade ao trabalho dos próximos 2 anos, é disso que estamos a falar, reconquistando o papel de catalisador na necessária convergência à esquerda, com a enorme humildade que esse trabalho exige, mas com a ambição de conseguir uma governação efetivamente de esquerda, o mais rapidamente possível, é pouco. Menos do que isso, é pouco. Menos do que isso é muito pouco e pode significar um extraordinário desperdício sem retorno. Desafiar esta 9ª Convenção do Bloco de Esquerda a discutir uma proposta clara e praticável de governação para o país e uma estratégia de convergências políticas que a viabilize foi a grande motivação da moção A. Importa deixar claro que foi apenas o facto de não encontrarmos esse propósito claramente expresso em nenhuma das outras 4 moções que nos levou a avançar. Tardiamente, como todos perceberam, com uma moção própria. Um pequeno número de aderentes ligados entre si pela experiência da militância do dia-a-dia, na proximidade local, longe dos sítios onde habitualmente as políticas se decidem, sem ilusões, mas com o sentido de que é também pela apresentação dos caminhos possíveis, na altura certa e no sítio certo, que cada um deve fazer as suas escolhas e assumir as suas responsabilidades. Na estratégia proposta, como com certeza viram na moção apresentada, apontamos uma primeira fase, em que o âmbito máximo de convergência deverá ser com todos Desculpem, estou a precisar de beber. Deixe terminar. Carlos.
Na estratégia proposta, dizia eu, apontamos para uma primeira fase em que o âmbito máximo de convergência deverá ser com todos os que ao longo dos últimos anos estiveram contra a política de austeridade e que não foram, de forma nenhuma, cúmplices da política que nos trouxe até aqui. Todos. A começar por aqueles que, por uma razão ou por outra, se afastaram do Bloco. Nesta fase não incluímos, naturalmente, o Partido Socialista, por força de toda a responsabilidade direta no memorando da Troika e pela sua evidente cumplicidade em muitas das decisões que foram tomadas pelo Governo de Direita. Mas porque temos consciência e realismo de que em 2015, por muito bom trabalho de convergência que se faça à esquerda do PS, é completamente improvável que se obtenha uma maioria política de esquerda, é irrealista não estar preparado para uma segunda fase. Uma convergência aqui muito mais difícil que a primeira, embora a primeira reconheçamos que é difícil. Confrontar o PS com a exigência de negociar uma solução governativa à esquerda. Sabemos que a convergência dos partidos à esquerda do PS e a sua disponibilidade para um acordo de governação é um objetivo muito difícil, mas não é impossível. O sucesso depende de muitos fatores que não controlamos. Cabe-nos fazer esse caminho com toda a convicção. Não pode ser um jogo de faz de conta, porque o que está em jogo neste momento é demasiado importante e urgente. Temos consciência de que deste processo podem sair diversas soluções. Mesmo que não se concretizem candidaturas únicas, pelo menos que se encontrem compromissos claros e transparentes para potenciar a força desta esquerda e dar sinais claros e convincentes aos cidadãos de que podem contar com a conjugação de esforços para além da denúncia e da reivindicação, que podem contar com esta esquerda consequente para uma governação que traga esperança fundamentada. O reforço... Carlos, desculpa, tens mesmo que terminar, já ultrapassaste em muito tempo, tenta concluir, tens mesmo que terminar. Terminar. Enfim, como conhecem a proposta, o que propomos tem riscos, é evidente que tem. E temos consciência de que qualquer estratégia que na prática se traduza por navegação à vista ou por arrumação ideológica sem consequências práticas, parecerá mais isenta de riscos. Talvez, mas certo é que esses caminhos já foram testados e o resultado é bem conhecido. A propósito, não resisto a fazer aqui uma imagem de um pequenino conto, salvo erro, de um Francisco Gomes, que diz mais ou menos isto. Os videntes de todo o mundo organizaram entre si um campeonato de futebol amigável. Mal se deu o pontapé de saída do primeiro jogo, foram todos para casa. Já sabiam quem ia ganhar no final. A ver se nós não fazemos este papel. Obrigada.